Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, a essa parte da mineralogia descritiva, onde eu mostro para vocês as principais propriedades físicas dos minerais, né, dos mais abundantes, ou os que tenham um papel importante como mineral de minério, né. Hoje a gente vai falar dos minerais que pertencem às classes dos sulfetos, dos carbonatos e dos fosfatos. As referências que eu indico, né, para vocês, onde essas informações estão no livro do Klein do Troll, os capítulos 15 e 17, tá, que está lá no Drive. E a tabela de determinação de mineral, né, que eu disponibilizei para vocês, feita aí por pesquisadores do Museu de Minerais, de Minérios e Rochas, professor Dr. Heinz Herbert. Começando pelos sulfetos, tá? Apesar deles corresponderem aí a menos de 0,2% do volume da crosta, né, essa classe engloba os principais minérios, né, as principais formas de obtenção de cobre, de mercúrio, de zinco, de cádmio, chumbo, arsênio, molibdênio, tá? Então, eles são... E são também fontes importantes de prata, de platina, de ouro, de cobalto, de níquel, de ferro, titânio, telúrio, rênio, enxofre, estanho e vários outros elementos, tá? Então, sulfito é uma classe de minério muito importante, tá? Ele tem uma ampla ocorrência em rochas ígneas, tanto as plutônicas, né, que são aquelas que o magma cristaliza no interior da crosta, né, esse magma, né, esse material não ascende até a superfície terrestre, e em rochas vulcânicas, né, que são as que esse material ascende, né, e ele extravasa aqui na superfície terrestre, ou então em camadas em pouca profundidade, tá? Ele ocorre principalmente aí na forma de veios, né, em que eles são concentrados, ou disseminados durante todo o corpo ígneo, tá? São minerais primários acessórios, né, então são aqueles que ocorrem em quantidades pequenas, né, em rochas ígneas, e também tem uma ocorrência muito comum em rochas metamórficas, tá? Muitas vezes esses elementos são remobilizados, tá, de rochas ígneas e são concentrados em rochas metamórficas. Apesar do grande número de minerais, né, dessa classe, né, são aí cerca de 520 minerais, né, englobados aí na classe de sulfetos, as características comuns aos minerais de importância econômica, né, os sulfetos mais comuns, que são aí pouco mais de 60, são que a grande maioria possui brilho metálico, né, muitos sulfetos têm ligações iônicas e covalentes, mas a maioria deles apresenta ligação metálica, né, daí que origina esse brilho característico, tá? A exceção é a esfalerita, sulfeto de zinco, tá? O brilho é adamantina, é resinoso, é aquele brilho ceroso, tá? A maioria dos minerais de sulfetos são opacos, tá? Tem aí 7 minerais comuns que não o são. Novamente, a esfalerita é uma dessas exceções, tá? Mas a maioria dos sulfetos são opacos, então eles não são estudados, né? Pensando nas aulas anteriores, em microscópio de luz transmitida, né? Eles seriam analisados e identificados em microscópio de luz refletida, tá? São minerais pesados a muito pesados, tá? Com uma densidade aí maior que 2,89 gramas por centímetro cúbico. Geralmente a densidade dos sulfetos fica entre 4 e 7, tá? Gramas por centímetro cúbico. Exceções aí são a galena, né? Que é mais pesado, fica em 7,58, e o cinábrio, sulfeto de mercúrio, com 8,176. Eles vão apresentar cor aí de cinza, cinza prateado, um branco prateado ou um amarelo a bronze, né, puxando para um dourado. Tá? O traço vai ser cinza preto, exceção novamente é a esfalerita, né, ela tem um traço castanho a amarelo claro. A molibdenita, tá? Um enxofre de molibdênio, né, que vai ter um traço cinza esverdeado a cinza azulado. E o cinábrio, o enxofre de mercúrio, que tem traço vermelho. Tá? Ele pode ter um vermelho alaranjado, um vermelho cereja, mas é sempre em tom de vermelho. Começando pelas características da pirita, né, ela é um mineral do sistema isométrico, né, do sistema cúbico. Apresenta comumente um hábito maciço a granular, tá? Geralmente em agregados. Rara ocorrência em massas globulares, né, que são aquelas feições arredondadas, ou estalactíticas. Quando acontece em cristais, tem preferência por cristais cúbicos ou dodecaedros pentagonais, né? Às vezes ele tem faces distorcidas. E
geralmente apresenta germinação de interpenetração ao plano 011. Apresenta uma direção de clivagem ruim, tá? No plano 001, e partição ao plano 011, né, que é o mesmo da interpenetração, e o plano 111. Apresenta fratura conchoidal irregular, tá? É um material quebradiço, por vezes friável. Sua dureza varia entre 6 e 6,5 e a densidade entre 5,018 a 5,02, né? Então, a densidade da perita não varia muito. Por vezes, ela pode ser paramagnética, tá? Mas não são todos os espécimes dessa espécie mineral que vai ter essa característica magnética, tá? É um mineral opaco, tá? Sua cor aí varia entre o amarelo claro, amarelo latão, tá? Por causa do brilho metálico, ele fica com aquele aspecto dourado, tá? Quando ela tem uma granulação muito fina, tá? A granulação é o tamanho da partícula, tá, pessoal? É o tamanho do cristal. Quando ela tem uma granulação muito fina, ela é preta, tá? A cor do traço é preto esverdeado a preto acastanhado, e é aí uma característica distintiva da pirita, tá? A gente diferencia ela de outros minerais com a mesma cor, com o mesmo brilho, mesma ocorrência, com base no traço. Como eu falei, tem brilho metálico, né? E por alteração superficial, né, a face que fica exposta pode ser iridescente por aquele embaçamento que os sulfetos apresentam tão caracteristicamente, né? Então, aqui apresento para vocês a foto da pirita, né? Geralmente, ela ocorre com essa massa, assim, né? Mais globular, mais... Geralmente, ela se apresenta assim, né? Com agregados, tá? Nesse caso aqui, são agregados cúbicos a dodecaédricos, tá? Vejam aqui o brilho metálico, né? E aqui a cor preta que eu falei para vocês, da granulação fina que ela adquire, tá? O branco aqui são cristais de calcita. A perita geralmente ocorre associada ao ouro, tá? Sendo frequentemente extraída para obtenção do ouro e não do ferro, tá? Ela também às vezes é extraída pelo cobre, que pode estar em substituição iônica com o ferro na sua estrutura, tá? Por causa do enxofre, né, ela só é explotada como minério de ferro quando não há depósitos de óxidos ou hidróxidos de ferro disponíveis, tá? Porque isso acaba encarecendo o processo de extração dela por causa do passivo ambiental que o enxofre pode gerar, tá? A calcopirita, né, um sulfeto de ferro e cobre, é do sistema tetragonal. Tá? Normalmente aí também apresenta hábito maciço abatrioidal. Quando forma cristais, eles vão ser pseudotetraédricos, né? Eles não vão formar tetraédros perfeitos, geralmente equidimensionais. Tá? Uma característica, ela apresenta a germinação laminar nos planos 112, 012 e 110. Tá? Apresenta duas direções de clivagem fracas, tá? Aquelas que são mais difíceis de observar. Tá? É a ruim, né? No termo que eu passei para vocês, nos planos 01 e 111. Tá? Também aí o mineral quebradiço friável de fratura irregular. Eu não coloquei ali no slide, mas fratura irregular. Dureza 3,5 a 4. Tá? Densidade 4,1 a 4,3, né, gramas por centímetro cúbico. Ela é um mineral opaco, vai ter aí uma cor parecida com a cor da pirita, né, um amarelo latão. Cor do traço cinza escuro a preto esverdeado, tá? E brilho metálico novamente com aquela superfície iridescente que os sulfetos apresentam. A maneira mais prática de identificar a pirita, separar a pirita da calcopirita, em amostra de mão, é pela dureza, tá? A calcopirita ela vai ser riscada pelo canivete, né? Vejam aí a dureza de 3,5 a 4, né? A dureza do canivete, que é de aço, é de 5,5. Enquanto que a pirita não vai ser riscada pelo canivete, né? Uma dureza de 6, 6,5 é maior do que a dureza do canivete. Na verdade, a pirita vai riscar o canivete, tá? Então, essa é a forma mais prática, tá? Vejam aí que elas têm o mesmo brilho, a mesma cor, o traço pode ser parecido, né? E preto esverdeado. Então, a gente usa a dureza como característica distintiva entre as duas, tá? Vejam aqui. O hábito também, tá? Mas isso se elas estão em massas granulares, né, fica um pouco mais difícil, tá? Ela é um importante minério de cobre,
tá? Vai ser utilizado, né? O cobre vai ser utilizado aí em ligas metálicas, produção de latão e bronze também, tá? E sais de cobre, né? E vai ser usado aí na fiação da indústria elétrica, automobilística, telefonia, eletrodomésticos, confecção de munições, tintas, inseticidas e herbicidas. A galena é um sulfeto de chumbo do sistema isométrico, tá? Também, novamente, o hábito dela geralmente é granular ou maciço, raramente fibroso, tá? Muito difícil ver uma galena fibrosa. Cristais cúbicos, raramente octaédricos, tá? Então, é mais comum ver cristais cúbicos realmente, tá? Ou por vezes tabulares, tá? Mas o que é mais comum é de ver massas granulares, que você não identifica bem o hábito, tá? Comumente apresenta uma geminação de contato, né, ao plano 111 e uma geminação lamelar 114. Tá? Vai apresentar aí uma clivagem perfeita ao plano 001 e partição no plano da geminação de contato 111. Tem a fratura subconchoidal, tá? E aí também o mineral quebradiço. Tá? A dureza dela varia de 2,5 a 2,75, né? E a densidade 7,5 a 7,6. Então vejam que ela é um mineral muito pesado, tá? Mas mas tem uma dureza muito baixa, né? A gente risca com facilidade a galena. Aí isso também é uma característica distintiva, né? Você pega uma rocha com um minério de galena, um minério, você não sabe qual mineral que é. Ele é muito pesado e tem um brilho metálico, né? Essa cor cinza chumbo e uma dureza muito baixa, você já desconfia de galena. Tá? Então ele tem um brilho metálico, é um mineral opaco, né? A cor da galena é um pouco característica também, tá? É um cinza chumbo, que é um cinza que puxa um pouco para azulado, tá? Quando ele é mais claro, ele puxa um pouquinho para azulado, tá? E a cor do traço também é cinza. Ó, vejam aqui nessa imagem, né, um cinzinha mais clarinho, como ele puxa um pouquinho para azulado, tá? Quando ela é em massas mais finas, como essa daqui, nessa imagem de cima, ela fica um brilho um pouquinho mais, não tão metálico, né? Um brilho submetálico que eles chamam, tá? Mas aqui é o aspecto característico da galena, tá, pessoal? Ela é praticamente a única fonte econômica de chumbo, tá? A gente viu a cerucita, né, o carbonato de chumbo, mas a galena é um mineral bem mais econômico, tá? Isso quer dizer que a forma de extrair o chumbo da galena é mais fácil, mais barata. Ou então a concentração do mineral, tá? A abundância dele justifica mais do que o uso da obtenção através da cerucita, tá, pessoal? O principal uso do chumbo é em baterias elétricas, né? Mas ele também é usado aí na fabricação de tubos, folhas, projéteis, né? Ligas para soldas, tipos para impressão, barreira radiológica, né? Fazer um exame de raio-x. Vocês viram que a pessoa usa uma manta, né? Um avental de chumbo, tá? Isso porque ele barra as emissões de raio-x, né? Quando a gente está falando também na aula de métodos analíticos, eu falei, né? Que o colimador, né? A placa colimadora geralmente é uma placa de chumbo. Tubos de cabos elétricos, revestimento de peça, né, que vai estar sujeita à ação do ácido sulfúrico, né, para proteger, para ele não ser corroído, pigmentos. A indústria cerâmica e indústria de vidro, ela dá uma cobertura brilhante à louça, tá? Hoje em dia, na verdade, esse uso caiu em desuso, tá? Porque sabe-se que o chumbo é nocivo à saúde, né? Ele causa contaminação por metal pesado, né? Que é um problema de saúde bem sério. A pessoa tem que fazer tem que limpar o organismo, né? A quelação, acho que esqueci o nome agora. Né? E daí também por conta do seu efeito contaminante ambiental, ele também é muito explosivo na gasolina. Lá na década de 70, acho que ele era mais usado, né? Para aumentar a octanagem. Hoje em dia, se eu não me engano, a quantidade de chumbo é bem controlada por causa desse passivo ambiental. Cinábrio, sulfeto de mercúrio, é do sistema trigonal, né? Normalmente ele ocorre como agregados granulares, né, ou então maciços. Lembrando a diferença do granular para o maciço é que o granular você consegue identificar a olho nu, né, o limite dos cristais, e o maciço não, ele vira uma maçaroca só, tá? Quando forma cristais, eles são cristais tabulares ou prismáticos, que vão apresentar aí clivagem perfeita no plano 10-1. Né? Apresenta aí fratura subconchoidal a irregular,
Também é um mineral quebradiço, tá? Ligeiramente sextil. Dureza é baixa, de 2 a 2,5. A densidade é de 8,176. Ele geralmente é transparente apenas em seções muito finas, tá? São raros os cristais que apresentam uma transparência ou que são translúcidos sem ter feito uma seção, tá? A cor é um vermelho brilhante, tá? É um vermelho bem característico do cinábrio. Lembra um pouco o vermelho rubi. É um vermelho acastanhado ou então um vermelho acinzentado, tá? E ele pode ser cinza. A cor do traço é vermelho ou escarlate, que é aquele vermelho intenso, bem escuro. O brilho adamantino, há brilho metálico, né? Quando escuro. E fosco quando o mineral bem friável. Então, quando ele tiver for um material bem consistente, ele acaba adquirindo um brilho fosco. É o que eu mostro aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ele tem um brilho fosco. Aqui a gente tem um brilho adamantino, né? Quase um brilho metálico, né? Em algumas partes aqui ele tem um brilho mais puxando para o metálico. Ele é a única fonte importante de mercúrio, tá? Para ser usado em aparelhos elétricos, preparação eletrolítica de cloro e soda cáustica, tinta antimofo, tá? O uso do mercúrio em amálgama dentário também diminuiu, né? Pelos mesmos motivos do chumbo na gasolina, né? Ele tem um problema ambiental, um problema sanitário característico, né? Do mercúrio, contaminante. E aí usado também em catalisadores na indústria química e na agricultura. A esfalerita, o sulfeto de zinco, né, que eu falei que era a exceção para todas as características comuns de sulfetos, tá? É um mineral do sistema isométrico, hábito normalmente granular grosso a fino, tá? Maciço, ou então maciço, né? Raramente vai apresentar hábito fibroso, botrioidal, estalactítico ou criptocristalino, mas acontece. Quando formam cristais, eles são tetraédricos a dodecaédricos. Tá? Apresentam uma clivagem perfeita no plano 0,1,1, fratura conchoidal, tá? Ele também é um mineral quebradiço. A maioria né? Dureza 3,5 a 4, né? Então, novamente, ele é um mineral riscado pelo canivete. Né? Densidade de 3,9 a 4,1 gramas por centímetro cúbico. Ele é um mineral piroelétrico, né? Então ele gera essa polarização quando aquecido. Né? Às vezes é triboluminescente ou fluorescente, tá? Não são todos os espécimes que apresentam essas características. Ele é transparente, é translúcido. Quando a gente tem uma substituição muito preeminente de zinco por ferro, o mineral fica opaco. Tá? Então, uma forma de testar, né, de ter uma indicação se o sulfeto de zinco tem aí uma solução sólida com ferro, pela transparência do mineral. Tá? Ele geralmente é marrom, pode ser preto, por vezes é amarelo, branco ou verde, sendo branco e verde ocorrências mais raras. Tá? A cor do traço é branco, tá? Amarelo claro a acastanhado. Vai ter um brilho resinoso a adamantino. Tá? Quando ele for opaco, ele vai ter um brilho metálico. Tá? Então, esse aqui é o brilho resinoso. Tá? Vejam que ele parece uma resina. Tá? Aí aqui a gente tem a esfalerita opaca, tá? Muito conteúdo de ferro, com seu brilho metálico. E aqui, né, todos esses cristais castanhos aqui são esfalerita. Tá? É o minério mais importante de zinco. Tá? E quando eu digo mais importante, pessoal, não é que ele seja um único. Tá? Eu falei isso lá atrás, mas eu vou reforçar aqui. É muito devido à sua abundância e economicidade. Tá? A mesma coisa quando fala a única fonte. Não quer dizer que não seja possível tirar o metal ou tirar o elemento desejado, né? Ou que não tenha o outro mineral composto essencialmente por aquele elemento. Tá? Mas pensem que o mineral tem que ter uma ocorrência abundante, tá? Formar grandes jazidas e com teor econômico. Tá? Então, não adianta nada eu ter um veio lá de 10 metros de comprimento por 5 centímetros de espessura de esfalerita, porque não vai me justificar tirar aquilo de lá. Tá? Eu não vou... toda a questão de impacto ambiental que eu vou ter que fazer, maquinário que eu vou empregar, o pessoal, tá? Operações de
de mineração são operações muito grandes, tá? A gente tem que fazer um estudo muito grande em cima, tem que justificar, tem que pedir autorização, tá? Tem que pedir alvará de lavra, alvará de operação, alvará disso. Então, e tudo demanda um custo, tá? Então, a gente faz essas coisas apenas quando tem uma concentração muito grande. E aí, os minerais que formam essas jazidas, né? Essas ocorrências em abundância, são priorizados como mineral de minério, tá? Para formar um depósito desses minerais que são raros na crosta, né? Como é o caso do sulfeto, são condições geológicas muito específicas, tá? A gente tem que ter todo um conjunto de situação, tá? Que é estudado lá em geologia econômica, tá? Que a gente estuda quais são essas condições, tá? Tem que ter um conjunto de rocha, um conjunto de processo, um filtro, tem que ter todo um conjunto de coisas para ser formado, tá? E é isso. Tá? O zinco, ele é usado na galvanização do ferro, fabricação de bronze, né, liga de cobre e zinco, baterias elétricas e folha de zinco. O óxido de zinco, tá, vai ser usado em tinta, né, é o branco zinco, e cloreto de zinco é um conservante de madeira, né, todos eles são sintetizados a partir da extração do zinco, do sulfeto de zinco. Tá? A esfalerita também é uma fonte importante de cádmio, galho e germânio. Tá? Ele pode ter aí substituições pontuais desses elementos traço. A bornita, tá? Ela é um sulfeto de cobre e zinco também, do sistema ortorrômbico. Normalmente também acontece com uma massa, né, maciça ou granular. Cristais pseudocúbicos ou dodecaédricos ou octaédricos também ocorrem, mas são muito raros. Geminação frequente na penetração aí no plano 111, que é o mesmo plano da clivagem regular, tá? Então, é aquela clivagem entre boa e ruim, tá? Fratura irregular subconchoidal, tá? Também é um mineral quebradiço. Dureza aí entre 3 e 3,25, né? Então, é um mineral não tão duro, né? A gente consegue riscar ele com canivete. Densidade é entre 5,06 e 5,4. É um mineral opaco, né? Ela tem uma cor de bronze, tá? Que é uma cor semelhante à do cobre. E geralmente a bornita tá com esse embaçamento, né? Azul a púrpura, né? Que dá esses tons iridescentes na sua superfície. Essa é uma característica bem distintiva também da bornita, tá? A cor do traço é preto acinzentado claro e apresenta um brilho metálico. O embaçamento é esse aqui, tá, pessoal? A superfície da bornita, a superfície fresca fica com esse tomzinho aqui, mas a superfície com embaçamento, né, a que foi exposta, tá oxidada, ela fica com essas cores aqui, né, esse azul intenso, rosa intenso, é mais intenso que o da calcopirita, é mais intenso que o da pirita, tá? Por isso que ela é uma característica distintiva, tá? É o minério de cobre, né, acho que eu já citei os usos do cobre na aula passada. Não é o mais importante, tá? Calcopirita e calcocita são os principais minérios de cobre, mas geralmente elas ocorrem todas juntas e a bornita acaba sendo extraída junto.